E hoje eu converso com o integrante do quadro de veterinários oficiais da Federação Equestre Internacional, a FEI, nível 4, o Guilherme Ferreira Santos. Oi, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado pela presença aqui. Imagina, Para prazer é falar, todo meu. a gente falar um pouquinho sobre enduro equestre e a medicina esportiva equina. Começando pelo enduro, quais as características da prova do enduro e que atenções ela merece por parte de cavaleiros, amazonas, técnicos, treinadores e médicos veterinários, de um modo geral? O Enduro na verdade, é uma escola de vida para quem gosta de cavalo e para quem trabalha com cavalo. Dentre as disciplinas equestres que a gente conhece, nenhuma delas é tão bem cuidada pelos veterinários e pelos profissionais como o Enduro, porque não basta você competir e ganhar. Você precisa, depois de terminar o teu percurso, a tua competição, você precisa passar no exame veterinário. Então, se você fez ali uma longa jornada, um dia inteiro de competição, provas de longa distância, e seu cavalo sentiu e não recuperou fisicamente no final, você está eliminado. Então, isso gera cuidados diários por parte dos profissionais muito grande. E esses cuidados geram um aprendizado. No caso do cavaleiro, é interessante porque ele precisa saber lidar, como é uma competição, uma corrida de longa distância, ele precisa saber lidar muito bem e respeitar as condições do cavalo, tanto físicas quanto mentais. Então, o cavalo, por alguma razão, ele pode, se sentindo cansado, ele pode ou apresentar um problema físico ou ele realmente decidir de abandonar aquela competição. E é fundamental que o cavaleiro o respeite e que saiba tomar essas decisões antes do momento ruim, né? Ô Guilherme, comparando assim, a grosso modo, eu poderia ter uma prova de Fórmula 1 como comparativo, porque você depende de uma série de coisas. O piloto não fica com o pé no fundo do acelerador o tempo todo, ele tem que administrar. Ele tem uma equipe técnica por trás que o controla e diz, olha, se está indo rápido demais, o consumo de combustível está indo assim. O carro pode não aguentar e você só pode reabastecer. Se você tiver que reabastecer mais uma vez, você vai perder. Você está pisando muito fundo na curva, o pneu não vai aguentar. Seria mais ou menos, é um trabalho de equipe. Mas exatamente, é um trabalho de equipe. Você não consegue preparar um cavalo sozinho, você não consegue competir sozinho. Você precisa de uma equipe de assistência que te dá assistência durante o percurso também. Uhum. O que é importante entender é que é uma prova que, por mais que ela chega a ter 160 quilômetros, a prova clássica, né? Ela é constituída por anéis de aproximadamente 30 quilômetros. Nesses anéis, você tem pontos de assistência onde a equipe que acompanha vai lá para ajudar o cavaleiro e o cavalo e ver se está tudo em ordem e passar informações sobre o que está acontecendo. Todos largam juntos, mas vai ganhar quem vai chegar em primeiro e com saúde. Tá. Então, é fundamental aqueles que estão enxergando também os adversários, passando informações para o cavaleiro e dizendo como é que as coisas vão fora daquele conhecimento do ponto de visão do cavaleiro, né? É porque nessa parada aí, o cavaleiro ele não tem aquela comunicação constante que o piloto de Fórmula 1 tem com a sua equipe nos bastidores lá, né? Não tem. Ele não tem. Ele vai fazer os 30 quilômetros de um percurso que você falou, são anéis de 30 quilômetros, e ele é que vai sentir o cavalo e saber das necessidades do cavalo e como administrar. É ele e o cavalo naquela hora. Exatamente. Você viu muito bem, porque a gente diz que um bom cavaleiro é aquele que não corre contra os outros, mas que corre contra si próprio. É aquele que tem noção das condições de clima, é aquele que tem noção do percurso e da pista por onde ele está passando, as dificuldades que o cavalo está enfrentando e como o cavalo está desempenhando, né? Uhum. E do ponto de vista da medicina veterinária, ela vem evoluindo cada vez mais, os cuidados. A gente costuma dizer que com o cavalo atleta, você tem cuidados específicos, mas todo cavalo é um atleta, porque o cavalo que está na lida no dia a dia também é um cavalo atleta, ele precisa de cuidados também, Guilherme? Todo mundo precisa de cuidado, né? Inclusive porque, na verdade, a gente tem que valorizar a importância da genética nisso tudo, né? A gente vê todas essas diferentes práticas de esporte a cavalo, como a corrida no Jockey Club, como as provas hípicas de salto na hípica, as competições de enduro, do quarto de milha. Esses cavalos eles nasceram com o DNA para fazer aquilo que eles fazem. Então, o papel do homem é a de gestão física e emocional desses atletas. E conforme a coisa vai evoluindo e a competição evolui, os atletas são cada vez mais finos.
E, na verdade, é a competição que gera as informações para que as pessoas das universidades procuram fazer os seus trabalhos de pesquisa e evoluir, tanto na questão da fisiologia do esporte, como você fala, como da alimentação, nas fábricas de ração. E quem gera essas informações é o esporte. Tá. Então, no fundo, você acaba criando um mundo que evolui junto. E isso aqui é bonito, na verdade. E do ponto de vista das raças, você como lida com todas, você pode dizer para mim, a gente às vezes acaba recebendo informações ou vendo que determinadas raças se direcionaram melhor ou têm certas aptidões melhores para certas coisas. Isso existe mesmo ou é um processo que é feito de seleção e de descobertas genômicas, componentes naturais que os animais têm, ou as raças têm, e aí você passa a selecionar os indivíduos e você cria um perfil diferente? Porque você citou, o esporte, ele é fundamental. E hoje, mesmo raças que não tinham cavalos competindo em algum tipo de atividade esportiva, estão colocando o esporte também, principalmente porque é uma forma de atrair jovens para as raças, né? Claro, claro. O que é importante saber é que a gente tem que entender que existem indivíduos fora de série. E não são os indivíduos fora de série que devem levar a gente a entender como as coisas funcionam, mas é a população em geral, né? Então, é claro que existe o papel da genética na escolha da competição, ela é fundamental. Se você desrespeita isso, você tem uma grande chance de não se dar bem. Agora, isso tudo acontece porque as competições selecionam. Então, quem está ali e quem não está nessa turma da ponta, ele vai procurar usar o reprodutor que aparece na maior porcentagem com seus filhos nas competições. E é aquele que sabe que, enfim, que percebe que uma certa fêmea, uma certa égua, produziu 2 ou 3 filhos que se deram muito bem. Então, isso direciona o mercado para quem tem interesse em evoluir nas competições. Isso é genética pura. Depois vem o trabalho do homem de entendê-la e de saber explorá-la da maneira como se deve. Né? E colocando outros componentes também, porque a genética sozinha não faz nada, né? Aí você vai entrar com nutrição, vai entrar com sanidade, uma série de outros cuidados para que você tenha o resultado final que você pretende obter realmente conseguir. Não, até porque hoje o mundo do cavalo é mais globalizado do que a gente pode imaginar. E muitas vezes hoje, assim, pessoas que realmente se envolvem com o esporte, eles vão procurar genética fora do país. E é importante entender que aquela genética se deu bem naquele país em condições específicas daquele país. Então não significa único, você vou importar um sêmen congelado de um garanhão, vou trazer uma matriz e tal. Você precisa entender como aquilo foi treinado, como aquilo evoluiu e como as coisas aconteceram naquele ambiente para ver se vão se repetir no seu. E outra, quando você trouxer para o seu ambiente, que é aqui, você vai ter que selecionar os indivíduos que melhor se adaptem às condições daqui. Vou usar um exemplo aqui, de gado, mas é a mesma coisa, né? O Brahman, quando veio para o Brasil, tinha um umbigo muito baixo porque veio dos Estados Unidos e lá a pastagem é baixa. Exato. Chegou aqui, o capim alto começou a roçar no umbigo dele e virou um problema sério isso aí. Tiveram que diminuir, subir o animal para o umbigo ficar mais longe da pastagem. Não, e no cavalo é mais sério ainda, porque o cavalo tem um homem sobre ele. E é esse homem que vai domá-lo, que vai prepará-lo e que vai competir com ele. Isso está agregado a uma cultura. A gente fala que equitação é uma religião e cada país tem a sua. Então, a cultura europeia é diferente da americana, que é diferente da americana do sul também. Isso é importante a gente entender. E muitas vezes um cavalo se faz importante e consegue atingir uma notoriedade dentro de um ambiente, de uma cultura, e é onde ele não vai conseguir repetir em países diferentes. E só para terminar em 30 segundos, a genética que nós trazemos de fora, às vezes, para melhorar o nosso plantel, nós hoje também estamos exportando, os nossos cavalos estão fornecendo genética para o mundo também. Eu tenho certeza disso. A prova está aí, existem cavalos de todas as raças que estão voltando para o exterior e que estão fazendo realmente muito bonito lá fora. Isso é um orgulho, isso é resultado do bom trabalho de profissionais que trabalham aqui no Brasil. Em todas as áreas da equitação, da equinocultura e etc. e tal. Sem dúvida. Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui ao vivo. Vocês veem, o Guilherme é um corintiano e ele me contava que a esposa dele é palmeirense. Você vê,
Eles conviveram harmoniosamente durante o jogo ontem. E estão aqui são e salvo para poder dar essa entrevista. E eu também estou aqui são e salvo como derrotado para poder te entrevistar e conversar com você. Então, sem briga, gente. Tem lugar para todo mundo. Foi um prazer te conhecer. Obrigado pelo convite, viu? Eu que te agradeço. Deixa um endereço seu de internet para quem quiser saber mais sobre o nosso assunto e outros também. Tá, meu endereço é fsantos.guilherme@terra.com.br. Obrigado, Guilherme. Vai ser sempre um prazer atender quem tiver alguma dúvida, alguma questão. Bom final de semana para você. Obrigado para vocês também. Parabéns para o seu time.